Eu fico com as joias. A vovó só deixou os livros de receita velhos dela. Vivian sussurrou para as amigas, alto o suficiente para metade da capela ouvir. O som da sua voz cortou meu luto como uma faca. E senti meu rosto queimar de humilhação, enquanto vários membros da família se viraram para me olhar com pena. Eu estava sentada no primeiro banco da igreja em Belo Horizonte, Minas Gerais, agarrando a caixa de receitas desgastada que a vovó havia pedido especificamente que eu recebesse, enquanto minha irmã Vivian não fazia nenhuma tentativa de esconder sua satisfação com o que ela acreditava ser sua herança superior. Meu nome é Sofia Pereira e aos 32 anos, eu achava que conhecia minha família bem o suficiente para esperar esse tipo de tratamento. Desde que me lembro, Vivian sempre foi a filha de ouro. Aquela que recebia elogios por simplesmente aparecer, enquanto eu trabalhava incansavelmente nos bastidores. Hoje, no funeral da nossa avó, essa dinâmica estava se desenrolando uma última vez, e eu podia sentir a ferroada familiar de ser descartada como a filha inferior. Pobre Sofia, ouvi a tia Dora murmurar para o marido. Sempre levou a pior, até na morte. As amigas de Vivian riram baixinho e observei os olhos da minha irmã brilharem de triunfo enquanto ela ajeitava o vestido preto caro que comprara especificamente para hoje. Ela não havia chegado de São Paulo ontem, sua primeira visita a Belo Horizonte em mais de 6 meses, portando-se com o ar de quem esperava sair significativamente mais rica. O contraste entre nós não poderia ser mais óbvio. Lá estava ela, cercada por admiradores, enquanto eu me sentava sozinha com uma coleção de fichas amareladas e receitas manuscritas para pratos salgados e sobremesas. Pelo menos a coleção de joias valerá algo substancial. Vivian anunciara a quem quisesse ouvir durante o velório na noite anterior. A vovó sempre disse que aquelas peças eram heranças de família. Algumas delas provavelmente valem milhares. Eu não disse nada então, assim como não disse nada agora. Mas algo sobre os últimos desejos da vovó parecia diferente. Havia um brilho incomum em seus olhos durante nossa última conversa, 3 semanas atrás, quando ela me fez prometer cuidar dos livros de receita. Prometa-me, querida, ela disse, apertando minha mão com uma força surpreendente para alguém tão frágil. Prometa-me que você vai valorizar cada receita naquela caixa. O diretor da funerária estava se preparando para escoltar todos ao escritório do advogado para a leitura do testamento. E eu podia ver Vivian praticamente vibrando de antecipação. Ela já havia feito planos de como venderia as peças mais valiosas, guardando apenas suas favoritas para si. Enquanto saíamos da igreja, notei que ela continuava olhando para a caixa de receitas em minhas mãos com uma mistura de pena e satisfação presunçosa, como se minha herança fosse a prova do meu lugar na hierarquia familiar. Os anos que levaram a este momento estabeleceram um padrão claro em nossa família. Um que fez o comportamento de Vivian hoje parecer a conclusão inevitável de uma história de favoritismo e negligência ao longo da vida. Enquanto ela se mudou para São Paulo após a faculdade para seguir sua carreira de marketing, visitando apenas nos principais feriados e ocasiões especiais, eu permaneci em Belo Horizonte, construindo minha vida em torno do cuidado com as pessoas que mais importavam para mim. Todas as terças e quintas-feiras nos últimos 5 anos, eu dirigia os 20 minutos do meu apartamento no centro até a casa da vovó na zona sul da cidade, ajudando-a com as compras, consultas médicas e a manutenção geral que vem com o envelhecimento. Enquanto Vivian enviava cartões de Natal e fazia breves telefonemas nos aniversários, eu passava inúmeras tardes sentada na mesa da cozinha da vovó, ouvindo histórias sobre sua infância e aprendendo as receitas de família que foram passadas de geração em geração. Você é a única que realmente se importa em preservar as tradições da família, a vovó me dissera repetidamente ao longo dos anos. A Vivian está muito ocupada com sua carreira importante para se preocupar com as receitas de uma velha. Essas tardes se tornaram preciosas para mim, não porque eu gostasse particularmente de cozinhar, mas porque representavam o único momento em que me sentia verdadeiramente valorizada por alguém da minha família. A vovó pegava sua caixa de receitas e me guiava na preparação de seu famoso feijão tropeiro de domingo ou de seu celebrado bolo de fubá com goiabada, insistindo que eu anotasse cada detalhe com minha própria caligrafia. Receitas não são apenas sobre ingredientes, dizia ela. São sobre amor, memória e
Conexão. Vivian, enquanto isso, sempre tratou essas visitas como prova de minhas ambições limitadas. Ainda brincando de dona de casa com a vovó? Ela perguntava sempre que ligava durante uma das minhas visitas. Você não tem nada melhor para fazer com o seu tempo? Seu tom carregava a implicação de que minha devoção às tradições familiares era de alguma forma embaraçosa, um sinal de que me faltavam as prioridades sofisticadas que a levaram para a cidade grande no mundo corporativo. Nossos pais sempre reforçaram essa dinâmica, elogiando as conquistas profissionais de Vivian, enquanto tratavam meu trabalho como assistente social como uma fase temporária que eu eventualmente superaria. Quando você vai encontrar algo mais substancial? Meu pai perguntava durante os jantares de família. A Vivian já está subindo na carreira, e você ainda está lidando com os problemas dos outros. O favoritismo foi particularmente evidente durante o declínio da vovó no último ano. Enquanto eu coordenava seus cuidados médicos, providenciava serviços de saúde em casa e passava meus fins de semana ajudando-a a organizar décadas de pertences acumulados, Vivian contribuía com telefonemas ocasionais e alguns arranjos de flores caros. No entanto, de alguma forma, ela manteve sua posição como a história de sucesso da família, a filha cujas realizações eram celebradas enquanto meus sacrifícios eram tidos como garantidos. Agora, enquanto caminhávamos em direção ao escritório do advogado, eu podia sentir o peso daqueles anos de descaso. Vivian caminhava confiantemente ao lado de suas amigas, já discutindo seus planos para a herança, enquanto eu seguia silenciosamente atrás, imaginando se, mesmo na morte, o gesto final da vovó reforçaria minha posição como a filha esquecida. O escritório do advogado ocupava o terceiro andar de um prédio histórico no centro de Belo Horizonte. Suas paredes com painéis de mogno e móveis de couro pesado criavam uma atmosfera de solenidade que parecia apropriada para a ocasião. O Dr. Henriques cuidava dos assuntos legais de nossa família há mais de 2 décadas, e seus olhos gentis continham uma mistura de compaixão profissional e algo mais que eu não conseguia identificar. Enquanto nos acomodávamos na sala de reuniões, Vivian se posicionou proeminentemente na cabeceira da mesa, ladeada por suas amigas, que haviam vindo de São Paulo para o que claramente esperavam ser uma ocasião comemorativa. Eu me sentei perto da janela, ainda agarrando a caixa de receitas, sentindo-me como uma observadora em uma reunião importante de outra pessoa. O contraste em nossas expectativas não poderia ser mais óbvio. Enquanto Vivian irradiava confiança e direito, eu simplesmente esperava passar pela leitura sem mais constrangimento. Senhoras e senhores, obrigado por virem hoje, começou o Dr. Henriques, ajustando os óculos ao abrir a pasta grossa que continha o testamento da vovó. Margarida Alves Pereira era uma mulher notável que pensou muito cuidadosamente sobre como queria distribuir seu patrimônio. Vivian se inclinou para a frente ansiosamente e notei suas amigas trocando olhares de cumplicidade. Elas, obviamente, haviam discutido suas expectativas durante a viagem de São Paulo, provavelmente calculando o valor de várias peças e planejando uma viagem de compras para celebrar a boa sorte de Vivian. A suposição de que eu havia recebido o prêmio de consolação, uma caixa de receitas antigas, parecia diverti-las, e eu peguei vários sorrisos mal disfarçados em minha direção. Os legados principais são diretos, continuou o advogado. Para minha neta, Vivian Pereira Hughes, deixo minha coleção completa de joias, incluindo todas as peças herdadas de minha própria mãe e avó, juntamente com minha conta poupança pessoal contendo aproximadamente R$ 75.000. O sorriso de Vivian se alargou, e ela realmente bateu palmas de alegria. Eu sabia que a vovó entendia quem realmente merecia os tesouros da família. Disse ela, alto o suficiente para que todos ouvissem. Suas amigas murmuraram, parabéns, e eu senti a dor familiar de ser ignorada, mesmo tendo tentado me preparar para este momento. Para minha neta, Sofia Pereira, continuou o Dr. Henriques, deixo minha coleção de receitas, incluindo todos os cartões manuscritos, a caixa de madeira em que estão guardados e quaisquer materiais adicionais relacionados à preparação de alimentos e culinária, que possam ser encontrados entre meus pertences. A decepção na sala era palpável e vi vários membros da família trocarem olhares solidários. Tia Dora estendeu a mão para dar um tapinha consolador no meu ombro, enquanto Vivian não fazia nenhuma tentativa de esconder sua satisfação. Bem, pelo menos você sempre será capaz de fazer uma boa comida caseira,
disse ela com uma doçura fingida, gerando outra rodada de risadas mal suprimidas de seus apoiadores. Mas quando olhei para o rosto do Dr. Henriques, notei algo inesperado. Sua expressão não era de simpatia ou pesar. Em vez disso, ele parecia estar suprimindo o que parecia quase uma antecipação, como se o verdadeiro propósito da reunião de hoje ainda não tivesse sido revelado. A maneira como ele manuseava a pasta sugeria que havia documentos adicionais, surpresas adicionais que ninguém na sala havia considerado. No entanto, disse o Dr. Henriques, sua voz assumindo um tom mais formal, que imediatamente comandou a atenção de todos. Existem disposições adicionais no testamento de Margarida Pereira que requerem explicação, particularmente em relação à, digamos, natureza única da herança da senhorita Sofia. A mudança em seu comportamento foi sutil, mas inconfundível. Onde momentos antes ele parecia estar entregando informações rotineiras, agora havia uma energia em sua voz que sugeria que algo significativo estava prestes a se desenrolar. Senti meu coração acelerar, embora não conseguisse entender o porquê. O que poderia haver de único em herdar uma caixa de receitas de família? Vivian, que estava se deleitando com os parabéns de suas amigas, de repente pareceu intrigada. "O que você quer dizer com única?" ela perguntou, sua voz afiada de suspeita. "São apenas cartões de receita velhos. O que há para explicar?" "Bem, é aí que as coisas se tornam bastante interessantes", respondeu o Dr. Henriques, pegando uma segunda pasta de sua maleta, muito mais grossa que a primeira. "Sua avó era uma mulher extraordinariamente inteligente, senhorita Hughes. Ela passou a maior parte de 2 anos trabalhando comigo para garantir que seus ativos mais valiosos fossem transferidos para a neta, que demonstrou o maior compromisso com a família e o caráter mais genuíno." A sala ficou em silêncio. Eu podia sentir os olhos de todos em mim, mas agora os olhares não estavam cheios de pena. Em vez disso, havia confusão, curiosidade e, no caso de Vivian, o primeiro sinal de alarme. Suas amigas haviam parado seus murmúrios comemorativos e estavam se inclinando para essa frente com súbito interesse. "Eu não entendo", consegui dizer, minha voz mal passando de um sussurro. "Que ativos?" A vovó vivia modestamente. Além das joias e da poupança, o que mais poderia haver? O Dr. Henrique sorriu então, e foi um sorriso cheio de calor genuíno e o que eu só poderia descrever como antecipação. "Senhorita Pereira, sua avó possuía significativamente mais do que qualquer um em sua família imaginava. Nos últimos 15 anos, ela fez uma série de investimentos imobiliários muito astutos em Belo Horizonte e arredores. 6 imóveis para aluguel, 2 prédios comerciais e um pequeno centro comercial que gera uma renda mensal substancial." As palavras atingiram a sala como uma força física. O rosto de Vivian ficou pálido e sua boca se abriu em choque. "Isso é impossível", ela gaguejou. "A vovó nunca mencionou nenhuma propriedade. Ela viveu na mesma casa pequena por 40 anos. Como ela poderia possuir imóveis de aluguel?" "Sua avó era muito reservada sobre seus investimentos", explicou o advogado. "Ela preferia deixar as pessoas assumirem que ela vivia de uma pensão modesta, enquanto construía silenciosamente um portfólio imobiliário substancial. As propriedades estão atualmente avaliadas em aproximadamente 20 milhões de reais e geram cerca de 175 mil reais por mês em aluguel." Eu me senti tonta. Os números pareciam impossíveis, surreais. Minha avó, que recortava cupons e comprava mantimentos em promoção, que se preocupava em pagar seus remédios, era uma milionária. "Por quê?", disse o Dr. Henriques, abrindo a caixa de receitas que eu estivera segurando durante toda a reunião. Ela queria ver qual neta valorizaria as tradições familiares e a conexão genuína em detrimento das expectativas materiais. E ela queria proteger seus ativos usando um método que garantiria que eles fossem para a pessoa certa. Ele começou a tirar cartões de receita da caixa. Mas, ao colocá-los sobre a mesa, pude ver que não eram cartões de ficha comuns. Cada um era mais grosso que papel normal, mais formal na aparência, e coberto com o que pareciam ser carimbos e assinaturas oficiais ao lado das receitas manuscritas. "Senhorita Pereira", disse ele, olhando diretamente para mim, "cada cartão de receita nesta caixa é também uma escritura de propriedade legal. Sua avó passou meses trabalhando comigo para criar este sistema. Cada receita corresponde a uma de suas propriedades, com as instruções de cozimento escritas de um lado e a documentação legal de transferência de propriedade do outro.
O silêncio na sala era absoluto. Eu olhava para os cartões de receita espalhados pela mesa da sala de reuniões, tentando compreender o que o Dr. Henriques estava me dizendo. Cada cartão de ficha de aparência inocente, amarelado pelo tempo e coberto com a caligrafia familiar da vovó, representava uma propriedade no valor de centenas de milhares de reais. Isso não pode ser real, disse Vivian, sua voz se elevando com pânico. Você está dizendo que ela disfarçou escrituras de propriedade como receitas? Isso é ridículo, não faz sentido legal. Pelo contrário, respondeu o Dr. Henriques calmamente, faz todo o sentido legal. Sua avó trabalhou com meu escritório por mais de 2 anos para garantir que cada documento fosse devidamente executado e registrado em cartório. Cada cartão de receita contém tanto as instruções de culinária que sua avó realmente usava, quanto a linguagem jurídica necessária para transferir a propriedade do imóvel correspondente para a senhorita Sofia. Ele pegou um dos cartões e me entregou. Este, por exemplo, contém a receita de sua avó para bolo de fubá com goiabada. Mas se você olhar no verso, encontrará a escritura transferindo a propriedade do prédio comercial na rua 20 de setembro, atualmente alugado para uma clínica médica e gerando R$ 24 mil por mês em aluguel. Minhas mãos tremiam enquanto eu virava o cartão. Com certeza, sob a receita familiar do famoso bolo de fubá da Margarida, havia um texto jurídico denso descrevendo os limites da propriedade, as condições de transferência e meu nome como a nova proprietária. O selo oficial do cartório e o carimbo do tabelião o tornavam inconfundivelmente legítimo. A receita de vaca atolada, continuou o advogado, selecionando outro cartão. Corresponde ao dúplex na Avenida Afonso Pena. Os biscoitos de nata representam o prédio de 4 apartamentos na Savassi. Cada receita que sua avó lhe ensinou ao longo dos anos foi simultaneamente uma lição de culinária e uma transferência legal de riqueza substancial. Vivian se levantou tão abruptamente que sua cadeira caiu para trás. Isso é loucura, ela gritou, sua compostura completamente destruída. Ela não pode simplesmente esconder milhões de reais em transferências de propriedade. Eu vou contestar isso. Tem que haver algum recurso legal. Na verdade, disse o Dr. Henriques, sua voz permanecendo profissionalmente calma, apesar do surto de Vivian. Sua avó antecipou essa reação. É por isso que ela documentou tudo tão minuciosamente. Há também esta carta. Ele me entregou um envelope com meu nome escrito na caligrafia cuidadosa da vovó. Dentro, havia uma carta de 3 páginas que começava com as palavras que eu ansiava ouvir por toda a minha vida. Minha querida Sofia, você é a neta que verdadeiramente entendeu o que significa família. Enquanto eu lia em voz alta, minha voz se fortalecendo a cada frase, a carta detalhava exatamente por que a vovó havia escolhido esse método de herança. Ela descreveu meus anos de devoção, meu interesse genuíno nas tradições familiares e meu caráter como alguém que valorizava relacionamentos acima do ganho material. Ela contrastou isso com o comportamento de Vivian, observando suas visitas infrequentes, sua atitude desdenhosa em relação às receitas de família e seu interesse óbvio na herança monetária em vez da conexão emocional. Observei ambas as minhas netas com cuidado, continuava a carta. E vi que Sofia era quem valorizaria essas receitas, não por seu valor financeiro, mas pelo amor e pela história que representavam. Eu projetei esta herança para recompensar a devoção genuína e para garantir que minhas propriedades fossem para alguém que as administraria com responsabilidade e continuaria a valorizar a família acima de tudo. A carta concluía com instruções específicas para cada propriedade, incluindo detalhes sobre os inquilinos atuais, contratos de aluguel e as esperanças da vovó de como eu continuaria seu legado de fornecer moradia de qualidade para famílias trabalhadoras em Belo Horizonte. As amigas de Vivian haviam ficado completamente em silêncio, observando a cena se desenrolar diante delas com choque óbvio. A mulher que elas vieram parabenizar por sua herança estava agora enfrentando a realidade de que havia recebido joias no valor de talvez R$ 250 mil, enquanto a irmã que ela zombara havia herdado um império imobiliário multibilionário. Não, disse Vivian, sua voz quebrando enquanto a magnitude total de seu erro de cálculo se tornava clara. Isso não é justo. Eu sou a bem-sucedida. Sou eu que tenho a carreira e os contatos. A Sofia Ela só ficou aqui e brincou de casinha como uma velha. Isso não a faz merecer milhões de reais.
Suas amigas se mexeram desconfortavelmente em seus assentos, não mais certas se deveriam oferecer apoio ou se distanciar de sua crescente humilhação. A celebração que haviam antecipado se transformou em um colapso público, e eu podia vê-las trocando olhares incertos enquanto a fachada de sofisticação de Vivian desmoronava completamente. Senhorita Hughes, disse o Dr. Henriques, com firmeza. A decisão de sua avó foi baseada em sua observação de ambas as netas ao longo de muitos anos. Ela valorizou a presença consistente da senhorita Sofia, seu cuidado genuíno e sua apreciação pelas tradições familiares. O método que ela escolheu para transferir seus ativos reflete sua crença de que as heranças mais importantes nem sempre são as mais óbvias. Eu ainda estava processando a enormidade do que acabara de acontecer. Mas uma coisa estava se tornando cristalina. Cada tarde de terça e quinta-feira que passei na casa da vovó, cada receita que copiei cuidadosamente com minha própria caligrafia, cada conversa sobre história da família e técnicas de culinária havia sido parte de um teste elaborado. E de alguma forma, sem nem saber que estava sendo avaliada, eu havia passado. A receita do feijão tropeiro de domingo, eu disse suavemente, pegando outro cartão e examinando ambos os lados. Este sempre foi o meu favorito. A vovó me fez praticá-lo tantas vezes. Essa receita corresponde ao centro comercial na rodovia Fernão Dias, confirmou o Dr. Henriques. Sua avó o comprou há 8 anos e passou um tempo considerável reformando-o para atrair inquilinos de qualidade. Atualmente, está totalmente ocupado e gera aproximadamente R$60 mil mensais em aluguel. Vivian afundou de volta na cadeira, o rosto branco de choque e raiva. Ela me enganou, sussurrou. Ela me fez pensar que as joias eram a herança valiosa. Ela me deixou acreditar que a Sofia estava recebendo migalhas enquanto eu estava recebendo o tesouro. Sua avó não enganou ninguém, eu disse, encontrando minha voz enquanto a realidade da situação se assentava. Ela simplesmente deu a cada uma de nós exatamente o que mais valorizávamos. Você queria riqueza material que pudesse exibir e vender. Eu queria conexão, tradição e história familiar. Ela garantiu que ambas recebêssemos o que realmente nos importava. O advogado começou a organizar os cartões de receita de volta em sua caixa, mas agora cada um parecia precioso de uma maneira totalmente nova. Senhorita Pereira, há documentos adicionais que você precisará revisar, incluindo contratos de aluguel atuais, recomendações de gerenciamento de propriedades e informações fiscais. Sua avó lhe deixou não apenas uma riqueza substancial, mas também a responsabilidade de manter seu legado como uma locadora justa e consciente. Enquanto Vivian e suas amigas se preparavam para sair, a atmosfera na sala havia mudado completamente. Onde haviam entrado esperando o triunfo, agora partiam em um silêncio atordoado. Vivian parou na porta, olhando para mim com uma mistura de raiva e incredulidade. Isso não acabou, disse ela, embora sua voz não tivesse convicção. Vou encontrar uma maneira de contestar isso. Não é certo que alguém que nunca realizou nada herde tudo. Na verdade, interveio o Dr. Henrique silenciosamente, a senhorita Sofia realizou exatamente o que sua avó mais valorizava. Ela apareceu. Ela se importou. Ela ouviu. Ela preservou as tradições familiares não porque esperava uma recompensa, mas porque entendia sua importância. Na opinião de sua avó, essas são as maiores realizações de todas. Quando a porta se fechou atrás delas, fiquei sozinha com o advogado e a caixa de receitas que acabara de mudar toda a minha vida, finalmente entendendo que o maior presente da vovó não eram as propriedades ou o dinheiro. Foi a validação de que minhas escolhas, meus valores e minha devoção foram vistos, apreciados e recompensados. Em poucas horas após a leitura do testamento, a notícia da herança do livro de receitas se espalhou pela comunidade unida de Belo Horizonte como um incêndio, e as reações foram tudo o que eu poderia esperar em termos de vindicação. Tia Dora me ligou naquela noite, mal conseguindo conter seu espanto. Sofia, querida, não posso acreditar. Todos aqueles anos pensamos que sua avó estava apenas se virando com a aposentadoria e ela estava construindo um império. E ela deixou tudo para você porque você era a única que realmente se importava com ela. A ironia não passou despercebida por ninguém que testemunhou o comportamento de Vivian no funeral. Em uma semana, a história se tornou uma lenda local.
A neta, que zombou da herança de livros de receitas inúteis de sua irmã, sem saber, desdenhou de milhões de reais em imóveis, enquanto a irmã que ela desprezou se tornou uma das mais jovens e ricas proprietárias de imóveis de Belo Horizonte da noite para o dia. Meu telefone tocava constantemente com parabéns de familiares, amigos e até conhecidos que ouviram a história. Eu sempre soube que sua avó via algo especial em você, disse minha ex-professora do ensino médio quando ligou. A maneira como você falava sobre aquelas tardes na casa dela. Qualquer um podia ver que você realmente valorizava aquele tempo juntos. Enquanto isso, Vivian havia se retirado para São Paulo em humilhação. Sua conta nas redes sociais subitamente silenciosa após anos postando sobre suas conquistas profissionais e aquisições materiais. Suas amigas, que haviam vindo esperando celebrar sua sorte, testemunharam em vez disso seu colapso completo e exposição pública como alguém que havia entendido fundamentalmente mal a dinâmica de sua própria família. A contestação legal que ela ameaçou nunca se materializou. Seu advogado, após revisar a documentação meticulosa da vovó e a natureza irrefutável das transferências de propriedade, aparentemente a aconselhou de que contestar o testamento resultaria apenas em honorários, advocatícios caros e mais constrangimento público. Cada cartão de receita havia sido devidamente autenticado, registrado no cartório de imóveis e executado de acordo com a lei brasileira. Mais satisfatório do que o dinheiro, no entanto, foi o reconhecimento de que meus anos de devoção foram notados, valorizados e recompensados da maneira mais atenciosa que se possa imaginar. 6 meses após a revelação da herança, eu me encontrei sentada na mesma cozinha onde a vovó me ensinou aquelas receitas preciosas, agora entendendo plenamente o presente profundo que ela me deu. A casa em si não fazia parte da herança. Essa tinha ido para meus pais, mas eu a comprei deles usando a renda do aluguel de minhas propriedades, garantindo que o coração das tradições de nossa família permanecesse intacto. Todos os meses, ao receber os aluguéis que totalizavam mais de R$175 mil, eu pensava no sussurro cruel de Vivian no funeral. A vovó só deixou os livros de receita velhos dela. A frase, que tinha a intenção de me humilhar, se tornou a base da minha independência financeira e a prova da incrível previdência da vovó. Eu mantive meu emprego como assistente social, pelo menos por enquanto, porque o trabalho dava sentido à minha vida além das propriedades, mas a herança me deu opções que eu nunca sonhei serem possíveis. Eu podia arcar com casos que me importavam sem me preocupar com o pagamento. Eu podia fazer doações para causas com as quais me importava. Eu podia viajar, buscar educação ou começar uma família sem ansiedade financeira. Mais importante, eu mantive o legado da vovó exatamente como ela esperava. Mantive a mesma empresa de administração de imóveis que ela usava, continuei sua prática de preços de aluguel justos para famílias trabalhadoras e até usei parte da renda para estabelecer um pequeno fundo de bolsa de estudos para estudantes universitários de primeira geração em Belo Horizonte. A caixa de receitas ficava em destaque no balcão da minha cozinha agora. Cada cartão um lembrete não apenas de técnicas de culinária, mas da lição mais profunda que a vovó me ensinou. Que as heranças mais valiosas muitas vezes estão disfarçadas de presentes simples, e que o amor e a devoção genuínos são sempre reconhecidos e recompensados, mesmo quando menos esperamos. O doce sabor da justiça provou ser mais satisfatório do que qualquer receita que a vovó já me ensinou a fazer. Vivian e suas amigas enfrentaram um constrangimento social duradouro quando a notícia de seu colapso público no funeral e seu erro grosseiro de cálculo dos valores da herança se espalhou pelos círculos profissionais de São Paulo, danificando sua reputação como alguém que se dizia sofisticada e bem-sucedida, mas que falhou completamente em entender a dinâmica de sua própria família. Suas expectativas financeiras foram permanentemente destruídas quando ela percebeu que sua herança de joias, embora sentimental, valia menos do que eu agora ganhava em aluguel a cada 2 semanas, fazendo suas vanglórias anteriores sobre merecer os valiosos bens da família parecerem tolas e míopes. Os membros da família que sempre favoreceram suas conquistas em detrimento da minha devoção foram forçados a confrontar a realidade de que a avaliação cuidadosa de nossos caracteres pela vovó havia sido devastadoramente precisa.
Enquanto Vivian lutava com o conhecimento de que sua atitude desdenhosa em relação às tradições familiares lhe custou milhões de reais e a expôs como alguém que valorizava as aparências em vez de relacionamentos genuínos. Enquanto eu preparava o jantar de domingo, usando a receita de feijão tropeiro da vovó, a mesma que transferiu a propriedade de um centro comercial no valor de mais de 4 milhões de reais, refleti sobre quão perfeitamente ela havia orquestrado esta lição final sobre a verdadeira natureza da lealdade familiar. Entendendo que, às vezes, a vingança mais profunda não vem de nossas próprias ações, mas de permitir que outros revelem seu caráter tão completamente que a justiça se serve por si mesma.